Salve galera, beleza? Eu criei esse canal no YouTube aqui para falar um pouco sobre o cenário internacional de luta de braço, os principais eventos que estão ocorrendo no mundo, as polêmicas que tem lá fora envolvendo as regras, as técnicas, os rankings dos atletas de luta de braço, trazer um pouco do conteúdo que só tem em inglês, trazer para o Brasil aqui. E nesse primeiro vídeo eu vou falar sobre os rankings. Quem são os 10 braços mais fortes do mundo na mão direita? Hoje eu vou falar só da mão direita, que tá tendo uma polêmica aí. E vamos ver aí quem são os 10 braços mais fortes da atualidade, né? Então vamos lá, galera. Esse ranking aqui é um ranking que eu modifiquei do ranking que o Engin Terzi fez, o Engin Terzi é um lutador de braço lendário aí, que pesquisa na internet aí, você vai ver quem ele é, cara foda. Ele fez um ranking que eu dei uma modificada. Em primeiro lugar, é fácil, não tem discussão, é o Levan Sagnashvili da Geórgia. O cara derrotou o Devon de 6-0, derrotou o Dave Chafe 6-0 de um jeito que ninguém nunca derrotou o Dave Chafe daquele jeito. O cara não perde um round desde 2017, ele não perde um round. Simplesmente imbatível, cara. Não tem o que discutir, ele é o número 1 do mundo, tá? Aí que depois, agora complica um pouco a situação aqui. Mas vamos lá. Em segundo lugar, Jerry Cadoretti. Por quê? Porque o Jerry Cadoretti, ele ganhou do Gennady Kvikvinia. Jerry Cadoretti dos Estados Unidos ganhou do Gennady Kvikvinia da Geórgia, agora no último evento que rolou, East vs West 4. E o Gennady Kvikvinia havia ganho no evento anterior do Dave Chafe dos Estados Unidos. Portanto, Gennady acima do Dave Chafe. Só que agora, no evento mais recente, o Artyom Morozov do Cazaquistão ganhou do Dave Chafe também. Portanto, o Artyom Morozov foi pra cima do Dave Chafe. Só que o Dave Chafe ganhou do Alex Krudetcha da Polônia na última vez que eles se enfrentaram. Foi num evento aí, foi esse ano também. Então o Dave Chafe acima do Alex Krudetcha. E o Alex Krudetcha ganhou do Hermes Gasparini no ano passado. O Hermes Gasparini da Itália. Aí tem a seguinte situação aqui. Devon Larratt, tá? Por que ele tá em oitavo? O Devon, ele enfrentou o Levan Sagnashvili, né? Alguns meses atrás, aí foi recente agora também. Só que ele foi destruído pelo Levan. Então, não tem como usar a derrota dele para estimar, para falar que ele tá em segundo ou terceiro. Não dá. Quem foi a última pessoa que o Devon ganhou? Foi do John Brzenk. Só que o John Brzenk, ele nem tá no top 10. Então não tem como você usar a vitória sobre o John Brzenk para estimar aonde o Devon tá aqui nos 10, tá? Não tem como fazer isso. Tá, então por que o Devon tá em oitavo aqui? Porque antes do John Brzenk, o Devon ganhou do Michael Todd. Só que o Michael Todd, como você pode ver, não tá nos 10 melhores também, tá? Mas só que é o seguinte, tanto o Devon Larratt quanto o Revaz Lutizzi da Geórgia ganharam do Michael Todd. Só que o Devon ganhou de maneira muito mais convincente do que o Revaz. Muito mais. Então o que dá pra dizer com base nisso, comparando a performance dos dois contra o mesmo adversário, que é o Michael Todd, dá pra dizer que o Devon tá acima do Revaz Lutizzi. Dá pra dizer isso. E por que o Devon não sobe, então, pra cima de nenhum desses? Porque a gente não tem informação. A gente não tem informação. Esses caras lutaram várias vezes nos últimos 2 anos e a gente tem informação sobre eles. O Devon, ele lutou contra o Levan Sagnashvili, mas ele foi amassado. Não dá pra tirar informação nenhuma com base nisso. E daí ele lutou contra o John Brzenk antes disso. Só que o John Brzenk nem tá no ranking dos 10. E contra o Michael Todd, só que o Michael Todd atualmente também nem tá no ranking dos 10. Então não dá pra tirar muita informação com base nisso.
tá? Então a única informação que a gente tem é comparando a performance desses dois caras contra o Michael Todd. Que esse é o problema do Devon. O Devon, ele teve 3 lutas nos últimos 2 anos, cara. E aí você pode até falar assim, ah, mas o Devon já ganhou do Dave Chafe, já ganhou do Jerry Cadoretti. Só que isso aí, cara, foi em 2018, sei lá. Isso aí foi anos atrás. Não dá pra você usar, é muito tempo. É muito tempo atrás pra você querer comparar e usar isso aqui como critério, tá? Senão vamos pegar a luta do Taras Ivakin em 2006 contra o Devon, que ele ganhou, e dizer que o Taras Ivakin tá pra cima do Devon. Não tem lógica isso, tá? Então a gente tem que ter um critério de tempo. Porque os lutadores evoluem com o passar do tempo, as coisas mudam, né? O Levan Sagneshvili de hoje não é o mesmo Levan de 2016, cara. Não tem como você dizer que o Krasimir Kostadinov tá acima do Levan porque ele ganhou do Levan em 2016. Não, isso é um absurdo, né? Porque o Levan, ele evoluiu muito desde então, ok? Então, assim, a gente tem que usar as lutas mais recentes, o resultado das lutas mais recentes. Claro que isso é minha opinião, né? Eu acho que eu, particularmente, acho que o Devon perderia da maioria desses caras aqui, hoje em dia, tá? Mas aí é opinião. Mas a gente tô usando aqui a informação das últimas lutas para ranquear os caras. Só que aí é o seguinte, temos Revaz Lutidze em nono, por quê? Porque ele ganhou do Michael Todd. E o Michael Todd, e daí ele ocupou o lugar do Michael Todd. Que ele estava aqui nessa posição. E por que o Michael Todd não tá aqui mais e tá o Evgeny Prudnik? Evgeny Prudnik e Michael Todd nunca se enfrentaram. Eles vão se enfrentar esse ano, em novembro, tá? Mas eles nunca se enfrentaram. Então por que o Evgeny Prudnik tá acima do Michael Todd? O Evgeny Prudnik é da Ucrânia. Porque o último adversário do Evgeny Prudnik que ele teve foi agora no último evento, foi o Todd Hutchins. E o último adversário do Michael Todd também foi o Todd Hutchins. Só que o Evgeny Prudnik ganhou, destruiu o Todd Hutchins. Desde o primeiro round. Foi uma performance muito superior, na minha opinião. Se você pode ver, assistir as lutas. Então, também, pela mesma lógica que a gente estava comparando o Devon com o Revaz, eu comparo o Evgeny Prudnik com o Michael Todd com base na performance que eles tiveram contra o mesmo adversário, que foi o Todd Hutchins. O Evgeny Prudnik ganhou de uma maneira muito mais convincente. Por isso que eu coloco ele acima do Michael Todd, e daí o Michael Todd fica fora dos 10. Tá? Aí é o seguinte, se você acompanha o cenário internacional, você talvez esteja dando falta de algumas pessoas aqui. Quem que eu tô falando? Eu tô falando dos russos. Vou escrever o nome dos caras aqui. Então, tá faltando os russos aqui. Quem mais especificamente quem que eu tô falando? Tô falando o Vitaly Laletin e Dmitry Silaev. O Vitaly Laletin, caso vocês não lembrem, foi o último cara que fez o Levan suar, cara. Não ganhou nenhum round, mas fez o Levan suar. Em 2019, no top 8, o Vitaly Laletin enfrentou o Levan e no primeiro round foi pegado, cara. Foi pegado, ok? E aí é o seguinte, o pessoal fala que o Vitaly talvez seja o cara que tem mais chance de derrotar o Levan Sagnashvili, porque na época, na vez quando eles se enfrentaram, o Vitaly tinha acho que 125 quilos, algo assim, 120 e poucos quilos. Hoje em dia o Vitaly tem 140. Só lembrando que o Vitaly Laletin é um cara de mais de 2 metros de altura, né? Hoje em dia ele tem 140 quilos. Então, baseado nisso, a gente assume que ele esteja mais forte e, portanto, tenha mais chances de ganhar do Levan. Só que então por que ele não tá no ranking aqui? Porque eu acho que ele ganharia de vários caras desses, se não todos, né? Desses caras aqui. Mas por que ele não tá no ranking? Porque os russos estão banidos de competir. Os russos não estão competindo. Teve a pandemia, né? Depois teve a guerra na Ucrânia. Daí, por causa da guerra na Ucrânia,
os russos foram banidos de competir com os outros atletas, pelo menos com a maioria deles, né? Por causa da Federação Mundial e tudo mais. As questões políticas lá. Então não dá pra gente colocar eles nos rankings porque a gente não tem informação nenhuma sobre eles. O que a gente tem é que eles estão enfrentando entre si, lá na Rússia. Quem que é o Dmitry Silaev? Dmitry Silaev, ele derrotou o Vitaly Laletin a última vez que eles se enfrentaram lá na Rússia. Também foi recente isso aí. Portanto, o Dmitry Silaev ele estaria acima do Vitaly. E daí o pessoal também especulou. Porra, se o Dmitry ganhou do Vitaly, então o Dmitry, esse sim, tem chance de derrotar o Levan Saakashvili. Talvez tenha. Só que a gente não sabe porque os caras não estão competindo internacionalmente, só estão competindo na Rússia. Mas vai ter uma luta agora entre o Vitaly Laletin, agora em dezembro, no King of the Table 5, o evento do Larry Wills. Vai ter uma luta do Vitaly Laletin contra o Dave Chafe. E daí, isso, eu acho que o Vitaly vai ganhar. E isso vai colocar o Vitaly nesse ranking aqui, colocaria ele em quinto lugar. E jogaria todo mundo pra baixo, entendeu? Iria inserir ele no ranking e jogaria todo mundo pra baixo. E daí, pra ele subir, ele teria que ganhar dos outros, né? E vai ter também... aí é o seguinte, outra coisa. Tem uma confusão aí. Que talvez, se vocês acompanharam as lutas desse ano e do ano passado, tem uma confusão aí. O Hermes Gasparini, ele derrotou o Gennady Kvikvinia, se eu não me engano, foi ano passado ou no começo desse ano. Ok? O Hermes Gasparini derrotou o Gennady Kvikvinia. Então, por que o Hermes tá abaixo do Gennady? Porque quando o Hermes derrotou o Gennady Kvikvinia, o Gennady ele tinha acabado de voltar para o cenário competitivo e ele não estava ranqueado. Ele tinha ficado um tempo parado por causa de lesão e voltou. Daí ele não estava nos rankings. Então, é por isso que o fato do Hermes ter derrotado o Gennady não colocou ele nos rankings. Serviu para posicionar eles nos rankings ali. Ok? A mesma coisa vale para uma luta que teve ainda esse ano entre Evgeny Prudnik e Artyom Morozov. O Evgeny ganhou, e ganhou bem ainda, do Artyom Morozov. Então, por que o Evgeny tá lá em 10º e o Artyom Morozov tá em 4º lugar? Porque quando o Evgeny Prudnik ganhou do Artyom Morozov, o Artyom não estava nos rankings, porque ele não competia faz tempo. Pelo menos não competia nesses caras desse nível aqui. Ele não estava ranqueado. É isso, entendeu? Agora, quando o Artyom ganhou do Dave Chafe, o Dave Chafe já estava ranqueado. Então, assim, quando os caras estão ranqueados e você ganha de um, você ocupa a posição dele. Agora, quando você ganha de um cara que não tá ranqueado, esse cara não tem posição, então você não ocupa posição nenhuma. E daí a gente tem que usar os eventos mais recentes. Se o Evgeny Prudnik lutar de novo contra o Artyom Morozov e ganhar dele de novo, o Evgeny Prudnik vai lá e ocupa o lugar dele. Mas enquanto isso não acontecer, não dá. A gente tem que usar as lutas mais recentes e usar a informação dos rankings que existiam, tá? E se você procurar a ordem das lutas que é mais recentes, você vai ver que tem uma lógica que as lutas mais recentes importam mais do que as mais velhas, porque os caras evoluem com o passar do tempo, né? Pensa, esse cara, o Artyom Morozov é um cara, acho que tem 24 anos, então ele tá progredindo muito rápido, cara. Pode ser que o Artyom de 6 meses atrás não é o mesmo Artyom de agora. E é por isso que a gente tem que usar as lutas mais recentes, porque as coisas mudam. Mas então é isso. Esse é o ranking. Os bracistas mais fortes do planeta no momento. Vai ter algumas lutas aí que vão mudar, talvez mudem esse cenário. O Hermes Gasparini vai enfrentar o Jerry Cadoretti agora em novembro. Se o Hermes ganhar, ele vai lá para segundo, ok? E joga todo mundo para baixo. E daí, potencialmente, ele vai enfrentar o Levan Saakashvili ano que vem. E daí a gente vai ver. Então, fiquem atentos aí nos eventos. Talvez eu faça um vídeo falando sobre os próximos eventos. Mas eu queria só explicar quem são os 10 mais fortes do mundo
na atualidade na luta de braço. É isso aí, um abraço, falou.